Olá, eu sou Jéssica Nascimento, estamos começando o programa O Assunto é Gestão, um programa que apresenta as ações das pessoas que fazem a Universidade Federal de Roraima, ao vivo todas as quintas-feiras na Rádio Universitária 95,9 FM e com transmissão na TV Universitária, canal 2.1, às 11 horas de sexta e de segunda a quinta da semana seguinte. Bom, hoje nosso tema é de grande relevância social e acadêmica. Vamos falar sobre o segundo seminário Nacional de Políticas de Enfrentamento e Prevenção aos Assédios em Instituições de Ensino Superior e também sobre o primeiro colóquio do Observatório de Violências contra Mulheres em Roraima. Tem outros assuntos também que, no decorrer do programa, a gente vai abordando. Para conversar conosco, recebemos a professora Verônica Prudente. Professora, bem-vinda ao programa Assunto à Gestão. Obrigada por aceitar nosso convite. Bom dia. Eu que agradeço, o convite. Estamos aqui hoje para falar de um evento muito importante, que é o segundo seminário nacional. É importante destacar que o primeiro seminário ele ocorreu no ano passado, no Sul, em Porto Alegre, e agora Roraima vai sediar esse segundo seminário nacional de políticas de enfrentamento e prevenção aos assédios em instituições de ensino superior. E, professora, como você falou aí, ano passado, a primeira edição do seminário foi na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no extremo sul do país, e agora vem aqui para o extremo norte, sendo sediado na Universidade Federal de Roraima. O que motivou essa realização do evento aqui na nossa instituição, aqui em Roraima, e qual a urgência, da discussão no contexto universitário sobre esses temas? Então, é importante contextualizar a legislação, que iniciou em 2023 com a Lei 14.540, que ela institui o Programa de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Sexual e à Violência Sexual na Administração Pública. A partir dessa lei de 2023, a nossa universidade buscou se adequar e criamos primeiro um fórum de discussão interno, que foi para que depois, com muitas discussões, muitos encontros, culminou na criação da CEPAPEV, que é a Comissão de Prevenção e Enfrentamento às Violências. Então, essa comissão, junto com o apoio da reitoria e de diversos cursos, tem professoras de diversos cursos nessa comissão, nós começamos também a participar da rede Assédio Zero, que é uma rede federal que tem representantes de todas as instituições. Eu e a professora Franci participamos dessa rede Assédio Zero, representando a UFRR. A partir da criação desse grupo, que discutiu, depois nós criamos a nossa resolução sobre a prevenção, de assédios na própria UFRR. Passamos a participar mais ativamente de atividades nesse sentido, contra os assédios e pensar as violências. E, finalmente, a professora Franci, no ano passado, foi representar a UFRR nesse encontro, no primeiro encontro nacional que aconteceu lá no Sul. E, a partir de lá, desse encontro, surgiu a ideia de trazer para o UFRR esse segundo encontro nacional, que vai ser um momento que nós vamos reunir vários convidados de fora, de outras instituições, que estão fazendo um trabalho sobre esses temas, e também traremos convidados daqui de Roraima para pensar as políticas de prevenção às violências, de forma geral, contra mulheres e as questões de assédio. Aí a senhora citou a Lei 14.540 de 2023, que institui o Programa de Prevenção e Enfrentamento ao Assédio Sexual e à Violência Sexual na Administração Pública, e trouxe um pouco desse processo que a universidade vem realizando a partir dessa lei. É importante ressaltar que a UFRR é uma das primeiras instituições de ensino superior do país a trazer essa regulamentação no seu próprio âmbito, Sim. A partir dessa participação nossa nessa rede Assédio Zero, conforme eu citei, nós começamos a acompanhar essa movimentação em outras instituições do país, e a UFRR, de fato, é uma das primeiras a participar dessa discussão, a ter uma resolução própria, a criar essa comissão chamada CEPAPEV. Então, a UFRR está à frente da discussão, junto com algumas outras instituições do país, desempenhando aí um papel muito importante de resposta à sociedade, de resposta mesmo dentro do nosso ambiente universitário, nessas políticas de prevenção.
E é importante que as outras instituições também participem e ampliem, também tenham a sua resolução própria, porque os dados, infelizmente, mostram que mais de 40% das mulheres já sofreram assédio nas universidades e que muitas instituições ainda não possuem políticas eficazes, né? Quais são os principais desafios para mudar esse cenário? Então, aqui na UFRR, né, a CEPAPEV, que inclusive é presidida atualmente pela professora Priscila Cardoso, que é do Direito, eu sou a atual vice-presidente, e nós temos várias outras colegas, a professora França, a professora Luziene, que foi a nossa ex-presidente, todas nós, né, vimos pensando, né, tem o professor João também, e agora, mais recentemente, integraram duas novas colegas dentro da diretoria de questões étnico-raciais, que foi a professora Mona Lisa e a professora Jússi. Então, todas nós temos reuniões periódicas, a gente vem trabalhando no sentido de fazer acolhimento, no sentido de alunos, professores, funcionários em geral, que procuram a CEPAPEV buscando acolhimento, buscando orientação sobre como se defender, como agir em casos de situações de assédio. Então, a CEPAPEV vem cumprindo um papel muito importante no sentido da prevenção e no sentido do acolhimento. A prevenção é através de atividades educativas que já ocorreram em alguns centros da universidade, que a comissão vai e apresenta, né, o que é assédio, porque muitas vezes a gente percebe no nosso público que tanto estudantes quanto professores às vezes ficam ainda um pouco em dúvida de que situações configuram um assédio, até onde é o limite que divide um assédio de um outro tipo de situação, né? Então eu penso, né, Até porque muitas vezes o assédio vem camuflado de brincadeira, né, professora? Isso mesmo, isso mesmo. É o que a gente chama hoje em dia, quando é numa questão racial, a gente chama do racismo recreativo, né? Que é quando você faz uma piadinha, entre aspas, né? Que a gente não pode mais dizer que é uma piadinha, e ali você está cometendo uma questão de preconceito racial, né? Ou você faz uma brincadeirinha, aspas, também com alguma questão de gênero, aí que menospreza a mulher na sua condição, né, de mulher, e por aí vai. São diversos os exemplos que a gente poderia dar. Então, eu penso que a primeira função da universidade é educar, né? Nós temos ainda que avançar muito em fazer muitas campanhas, ainda temos aí um cronograma pela frente. E eu penso que esse evento é uma forma também de, dentro do evento, fazer uma grande campanha educativa sobre o tema. E, por isso, nós estamos trabalhando com colegas de dentro da universidade e também os convidados externos, para que a gente pense essa temática de forma mais ampla. E eu tenho certeza que esse evento vai poder trazer muitas contribuições até para a nossa condução dos trabalhos daqui para frente. E o evento ele propõe a criação de uma rede nacional de enfrentamento e prevenção às violências nas universidades. Como essa rede vai funcionar? Qual o impacto esperado dessa articulação entre as instituições? Então, nós temos a rede Assédio Zero, né, que ela foi, inclusive, também é importante falar que essa rede Assédio Zero é uma interlocução com a Rede Brasileira de Mulheres Cientistas. Uma está em interlocução com a outra. E nessa Rede Brasileira de Mulheres Cientistas, também que eu faço parte, a professora França também, a gente vem acompanhando essas políticas de gênero e essas criações. Ainda não há uma rede formalizada, no sentido documental, entre as instituições de nível superior, né? Mas a gente pretende que, trazendo esses convidados externos de outras instituições que já estão fazendo esse trabalho, a gente pretende estreitar relações, né, com essas outras instituições e criar protocolos conjuntos de enfrentamento às violências e aos assédios. Então, vamos falar da programação, né? O que, Sim, que vamos tem lá. previsto na programação, que a senhora já pode dizer aqui? Eu sei que às vezes, um evento desse porte demora para fechar a programação 100%, mas o que puder já lançar aqui para a gente, um resumo dos temas, das pessoas que vêm, já pode adiantar. Com certeza. Então, vamos lá. É uma parte muito especial, é a programação. Eu estava até fazendo atualizações agora, né, nos nomes, e agora também que o evento está sendo bastante divulgado, mais pessoas estão procurando, querendo participar. Então, eu vou citar aqui. Nossa conferência de abertura
no dia 24 de novembro. Inclusive, ela vai ocorrer, já posso dizer até os locais, né, no nosso auditório do CCS, que é o Centro de Ciências da Saúde. E quem vai fazer a conferência de abertura é a senhora Lígia Pupato, que ela é assessora especial do Ministério das Mulheres. Então, a gente já observa, né, pela nossa conferência de abertura, que nós estamos tendo aí uma presença do próprio governo federal, desse ministério tão importante, né, que é o Ministério das Mulheres, para que possa agregar, falar sobre políticas em favor das mulheres em nível nacional. Tá? Então, já deixo aí o convite, né, para todos que nos assistem participar. Vai ser à noite, no dia 24? Vai ser dia 24, às 10 horas da manhã, no auditório do CCS. Hoje mesmo, a nossa programação atualizada vai para o site, então todo mundo vai ter acesso já aos locais. Tá? Bem, depois da conferência de abertura, que vai ser de manhã, aí na parte da tarde nós vamos ter os GTs, os grupos de trabalho, que ainda estamos com inscrições abertas. Pessoas da sociedade como um todo, da universidade e fora, podem se inscrever para participar dos grupos de trabalho, que são grupos temáticos, né? E depois, às 16h30, nesse primeiro dia, nós vamos ter uma mesa muito especial, que é a mesa chamada Políticas de Gênero e Proteção às Mulheres. Nessa mesa, nós vamos ter as presenças da professora doutora Verônica Marques, que é a presidente da Rede Brasileira de Mulheres Cientistas. Ela vem da Bahia para participar do nosso evento. Teremos também a professora doutora Nara Aragão, que é da Ouvidoria da Mulher e da Diversidade da Universidade Federal de Grande Dourados, no Mato Grosso do Sul. Teremos três presenças muito interessantes aqui também de Roraima, que é a juíza Suelen Márcia Silva Alves, que é coordenadora da violência doméstica do TJ Roraima e ouvidora da mulher. A subinspetora Jéssica Pereira, que é a comandante da Patrulha Maria da Penha, em Boa Vista. E a promotora de justiça, a doutora Luciana Campaner, do Ministério Público Estadual de Roraima, que vai falar também sobre violência doméstica e familiar. Então, essa primeira mesa já é uma mesa muito esperada, né, com contribuições muito importantes. Ainda no primeiro dia, às 18h30, nós temos uma outra mesa chamada Múltiplos Assédios em Perspectiva. Nela, nós teremos a presença do professor doutor Alcione Correia, que é coordenador do Núcleo de Pesquisa sobre Africanidades e Afrodescendência da Universidade Federal do Piauí. Teremos a presença do professor doutor Ronaldo Gomes Souza, que ele é presidente da Comissão Permanente para a Prevenção e Combate ao Assédio da UFAM, né, do Amazonas. E todos dois vão falar da questão de violência, dos assédios raciais, né, e da questão sexual também, na perspectiva do trabalho que vem sendo feito nas suas universidades. Na mesma mesa, nós vamos ter a participação da Dandara Ferreira, que é nossa estudante de Direito da UFRR, e ela é coordenadora da Juventude Renafro, diretora da FUCABER e da AFATAB. E ela vai falar sobre assédio religioso e juventude de terreiro. Então, essa mesa são várias formas, né, de violência, várias formas de assédio que acontecem tanto dentro da universidade quanto nos espaços da sociedade em geral. E mostra como o evento trabalha também a questão da interseccionalidade, né, professora? As violências de gênero, étnico-raciais, que são dimensões que se entrelaçam no ambiente universitário, que também precisam ser combatidos quando ocorrem de forma de violência. Com certeza. E eu sempre digo que a universidade ela é um microcosmo da nossa sociedade. O que acontece fora, acontece lá dentro, né? Então, por isso que é importante a gente trazer tanto falas internas de pessoas que vivem o cotidiano da universidade, da nossa ou de outras universidades, mas também essas convidadas que vêm de outras instituições para agregar também nas discussões. Passando para o dia 25, né, o outro dia de evento, de manhã nós vamos ter oficinas, minicursos, que nós ainda estamos com inscrições abertas também, para quem desejar. E, à tarde, nós teremos uma outra mesa muito especial, às 16h30, que se chama Políticas de Enfrentamento às Violências de Gênero. Nessa mesa vão participar a professora doutora Neiva Furlan, que ela é pesquisadora na área de políticas públicas e institucionais de enfrentamento às violências de gênero, e ela é da UNOESC. A professora doutora Tereza Cristina Esmeraldo Bezerra, que é coordenadora do Núcleo de Acolhimento Humanizado às Mulheres em Situação de Violência, que é da Universidade Estadual do Ceará. A professora doutora Valéria Rufino, que é coordenadora do COMU, Comitê de Políticas de Prevenção e Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, da Universidade Federal da Paraíba. Então, elas três virão também trazendo suas experiências para agregar aqui
com o nosso evento. E também a mesa 4, que se chama Perspectivas de Mudanças no Cenário das Violências de Gênero. Nessa mesa vão participar a professora Ana Carolina Brondani, que é coordenadora da Ampare, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o Ítalo Beltrame, que é assistente de proteção para a violência baseada em gênero da UNFPA, e a professora doutora Isabela Venturosa de Oliveira, que é diretora-presidente da ONG Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde. Todos três também vão trazer as discussões de perspectivas de mudança e caminhos para que a gente possa superar as violências, né, daqui para frente. Então, uma programação bem completa, com vários vieses. A gente vai a um breve intervalo agora, mas volta falando mais sobre esse evento, que é muito importante também sobre outros eventos que ocorrem agora em novembro, lá no Bloco 1. E aí eu vou deixar na curiosidade. Até já! O som que você gosta de ouvir, toca aqui. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Quanto mais você ouve, mais você gosta. Rádio Universitária FM 95,9. Volta com o programa O Assunto é Gestão, hoje conversando com a professora Verônica Prudente sobre ações e eventos que promovem diálogo, respeito e construção do conhecimento na Universidade Federal de Roraima. Professora, no primeiro bloco a gente conversou sobre o 2º Seminário Nacional de Políticas de Enfrentamento e Prevenção aos Assédios em Instituições de Ensino Superior e o primeiro colóquio do Observatório de Violências contra Mulheres em Roraima. Quem ficou interessado... A gente começou falando da programação, né, no finalzinho do bloco. Faltou falar sobre o encerramento, como vai ser o encerramento desse evento. Sim, então, vamos fechar aqui a programação, né? Então, no dia 25, nós encerramos o evento à noite e vamos ter também um momento cultural, que vai ser surpresa, ainda não posso anunciar qual vai ser a nossa atração, e vai ter uma feirinha também, um local, que vai ser ali no Parlatório. É importante frisar, né, que os locais... a mesa de abertura, como eu disse, vai ser no Centro de Ciências da Saúde e as outras mesas vai ser no PPG-SOF, que é o Programa de Pós-Graduação Sociedade e Fronteiras. Próximo do Colégio de Aplicação. Isso, bem próximo do Colégio de Aplicação. E dizendo que o evento está sendo organizado, né, pela CEPAPEV, pelo Observatório das Mulheres, com o apoio do Programa de Pós-Graduação em Letras, que eu coordeno, e com o apoio também do PPG-SOF, que é o Programa de Pós-Graduação Sociedade e Fronteiras. Importantíssimo mencionar que esse evento ele só está sendo possível a gente realizar com tantos convidados externos porque contou com o apoio da FAPER. Este ano, né, a nossa Fundação de Amparo à Ciência de Roraima, que ainda é a fundação muito recente, né, no nosso estado, lançou o edital Mais Eventos, Mais Ciência. Eu concorri, né, no caso, para direcionar para esse evento, ganhamos um recurso. Então, a FAPER ela está sendo a financiadora. E a Universidade Federal de Roraima também, né, que também está financiando e patrocinando alguns recursos, né, do nosso evento. Então, é importante dizer que a gente só consegue fazer um evento desse porte com essas ajudas, né, com esses auxílios. E, professora, quem ficou interessado em participar, né, do evento, como que faz para se inscrever? Onde você disse que a programação vai estar daqui a pouco no site? Qual é o site para buscar mais informações? Então, nós estamos usando a plataforma Event3, né? E quando você entra na plataforma Event3, você procura os eventos de Roraima, você tem como mapear, né, os eventos por estado, e você acha lá o 2º Seminário Nacional de Políticas de Enfrentamento. Nós podemos disponibilizar o link, quando o programa for divulgado nas redes, colocaremos lá o link também para facilitar. Nós ainda estamos recebendo inscrições de minicursos, de GTs, de comunicações orais. Então, é muito importante
que o público em geral que tenha interesse na temática possa se inscrever para apresentar trabalhos. E a maior parte das inscrições é gratuita, né? Sim, sim, é isso que eu ia dizer. E também não apenas para apresentar trabalhos, mas também como ouvintes. Toda a comunidade está aí aberta, está isento, né? É por isso que nós queremos atrair o maior número de pessoas possível para o evento. A inscrição é gratuita para ouvintes, então é importante que a gente consiga, né, que, inclusive agradecendo já o espaço aqui do programa, que com ele a gente possa cada vez mais espalhar notícias sobre o evento. Por último, eu queria ainda acrescentar que a Universidade Federal de Roraima também está fazendo um movimento muito importante agora, que também, se espelhando em outras instituições, está em processo de criação a ouvidoria da mulher, a ouvidoria feminina. Nós já temos uma ouvidoria geral, né, da universidade, que recebe todos os tipos de denúncia, tudo é encaminhado ali, e está em processo de criação essa ouvidoria feminina. Então, esse também é um grande ganho para a nossa universidade, né, e para a sociedade como um todo. Muito bom, professora. E, além do seminário e do colóquio, a UFRR realiza agora em novembro, são muitos eventos, entre 17 e 19 de novembro, Sim. a 20ª Semana de Letras, em conjunto com o 4º Seminário Africanidades e Minorias Sociais. Qual é a proposta central desses eventos nessa edição? Então, então agora, né, a professora Verônica vira aqui, chave vira agora. chave. Eu estava falando sobre os eventos do dia 24 e 25, agora vamos falar um pouco da semana de 17 a 21, né? Que é a nossa 20ª Semana de Letras, completando 20 anos de existência, a nossa semana, e o 4º Seminário de Africanidades e Minorias Sociais. Esse seminário, que está na sua 4ª edição, ele é sempre coordenado por mim e pela professora Rosidelma Fraga, e esse ano nós nos juntamos ao Centro Acadêmico de Letras, que são os estudantes de letras, para fazer um evento conjunto. A temática do nosso evento é Por uma Educação Antirracista, porque nós também sabemos que ainda faremos na Semana da Consciência Negra, né, como a data aí já mostra. O Dia da Consciência Negra agora é um feriado nacional, e é um feriado que não é nunca um feriado de descanso, mas é um feriado de luta, é um feriado para a gente repensar a nossa história, né, a história que formou o nosso país. E nós percebemos que, embora agora o racismo já seja um crime tipificado, ainda há muitas situações de racismo no cotidiano. Então, o nosso evento, como nós estamos nos cursos de letras e no programa de pós-graduação em letras, que o nosso foco maior é formação de professores, nós estamos investindo esse ano na nossa temática por uma educação antirracista, e teremos várias programações interessantes. Vamos ter mesas, sarau. Posso falar um pouquinho da programação? Né? Então, no primeiro dia, né, que é no dia 17, nós temos a conferência de abertura com o professor Dr. Adam Silva, que é do Amazonas, que ele vem falar sobre a temática do evento. Depois, na mesa 1, nós teremos a participação de estudantes e professores da universidade, a estudante Letícia Barbosa, a estudante Mavera Teixeira e o professor Dr. Valtenir Abreu, que vão falar da temática de educação antirracista. Nesse mesmo dia, nós teremos oficinas de produção de material didático com a questão indígena, porque é preciso falar que o racismo não é apenas contra pessoas negras, né? Aqui em Roraima, nós estamos percentualmente no estado de maior presença indígena do Brasil, e nós percebemos também um racismo muito grande contra os povos indígenas. Então, nós vamos tratar no nosso evento, né, também desse racismo contra negros e contra indígenas. Então, teremos atividades para pensar os povos indígenas, as línguas indígenas. Então, teremos aí a oficina sobre língua apixana, teremos uma oficina de raciolinguística com Natália Barroncas, a outra com o professor Dr. Luiz Fernando. Na terça-feira, né, teremos sessões de rodas de conversa, que vai ser o momento dos nossos estudantes apresentarem trabalhos e também comunidade externa sobre as temáticas do evento. Teremos depois, às 16 horas do dia 18, uma mesa sobre letramento literário antirracista. Essa mesa ela será composta do professor doutor Alcione Correia, da Universidade Federal do Piauí, da professora doutora Soni Fersec e da professora mestre Antônio Pedrosa. Todos três pessoas que trabalham dentro desses letramentos e que vão agregar muito para nossas discussões. Ainda nesse dia, eu preciso divulgar que o minicurso que está com inscrições abertas é sobre teatro negro.
com o professor Francisco, né, que é o nosso coordenador. Apresentador aqui da nossa casa. Exatamente. O professor Francisco Alves, que é apresentador, é coordenador do grupo do projeto de teatro da universidade, do grupo de teatro, do Pássaro Poesia, e ele vai oferecer uma oficina sobre teatro negro, muito importante. Então, façam as inscrições. Ainda nesse dia, teremos uma outra mesa sobre narrativas autobiográficas, escrevivências, produção de fanzines, com a professora doutora Moema de Souza, professor mestre Cledemar Félix, professora mestre Nevandra Rolim e a mestranda Luísa Yasmin Garcia, do PPGL. Também teremos nesse dia uma oficina muito interessante chamada Festa de Terreiro, Rua e Quintal, a negritude amazônica em toadas dos bois bumbás de Parintins, que vai ser ministrada pelo nosso mestrando Zuldimar. Ainda o minicurso do professor Francisco, terminando esse segundo dia. E, na quarta-feira, teremos uma mesa online pela manhã, que se chama Educação Antirracista, Vivências Amazônicas e Culturas Populares, que será realizada por Adriana Lorena, Gilvana Borari, Mara Souza e Rafaela Fonseca. Depois, a oficina Adaptação de Atividades para Alunos da Educação Especial. Outra oficina também realizada por nossos doutorandos do PPGL, a oficina por uma literatura antirracista, e a mesa de encerramento, chamada A Literatura Afro-Ameríndia em Roraima, que vai ser coordenada, os integrantes serão o professor Josias Marinho, a professora Jamoa Pichana, Francisco Neto e Aldenor Pimentel. Todos eles, né, egressos ou professores da nossa casa, né? E, por fim, na quarta-feira, um sarau cultural. Nesse sarau, nós teremos várias atividades interessantíssimas. Vai ter o Clube do Vinil, vai ter a Pretoteca, vai ter apresentação de dança afro, vai ter declamação de poemas, vai ter venda, vai ter barraquinhas, é uma comidas. Programação bastante diversificada, né? Sim. Quem quiser saber mais sobre ela, como faz também para se inscrever e ter acesso à programação completa. Então, também está vinculado no nosso site, né, do PPGL, do Programa de Pós-Graduação em Letras, no site, nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, também dos cursos de letras. E eu queria ainda fechar falando da sexta-feira, que nem estava na programação inicial, mas foi colocada agora. Nós teremos uma sessão especial de cinema lá no Pátio Roraima. O Pátio Roraima abriu uma sessão só para nós do evento, né, e as inscrições estão abertas, que é do filme Malês, que é um filme brasileiro, né, recém-lançado, ficou poucos dias aqui no circuito de Roraima, e o nosso CAU, né, o nosso centro acadêmico, nossos estudantes conseguiram uma sessão especial do filme Malês. Então, também fecharemos a Semana da Consciência Negra com essa atividade no cinema. No cinema do Shopping Pátio. Do Shopping Pátio. Professora, todos esses eventos, com exceção desse último, que vai ser no cinema do Shopping Pátio, vão ser no Bloco 1 da universidade. Isso, no Bloco 1 e também utilizando o espaço do PPG-SOF, que é logo atrás do Bloco 1, né, o auditório do Programa de Pós-Graduação Sociedade Fronteiras, que fica logo atrás do Bloco 1. São eventos que a gente viu que reúnem estudantes, pesquisadores, também a comunidade em geral. É importante que a comunidade participe, né? Como essa interação entre a universidade e a sociedade fortalece as práticas de educação antirracista? Então, a nossa intenção, Jéssica, é que a gente consiga também trazer para esse evento pessoas da comunidade em geral e, principalmente, o público da educação básica. Nós estamos fazendo convites para escolas, para que os professores possam vir, inclusive alunos também, desejamos que tenha a presença de alunos, porque eu penso que é nesses espaços de interação, nesses espaços de trocas de saberes, que a gente, de fato, pode ampliar os nossos pensamentos para entender que o mundo mudou, para entender que a nossa sociedade ela precisa se atualizar em alguns temas e para que a gente possa cada vez mais ser uma sociedade antirracista, ser educadores antirracistas e que a gente possa conviver com respeito, enfim, com nenhum tipo de violência em relação aos povos indígenas e em relação às pessoas negras também. Então, bom, Verônica Prudente, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço. O Assunto é Gestão. O espaço está aberto para você fazer o convite para o público participar dos 2 eventos que a gente falou aqui, dos dias 17 a 19 e também 24 e 25. E obrigada por aceitar nosso convite.
Encerrando, então, eu deixo aqui o convite para que se inscrevam. Os 2 eventos estão na plataforma Event3. Basta entrar na plataforma e colocar o nome dos eventos que vocês vão localizar. Nas nossas redes sociais, nós temos o link dos eventos para facilitar a inscrição. É sempre muito importante que a gente possa trazer o máximo de público externo possível para dialogar com a universidade e que a gente possa ir, aos poucos, transformando o que ainda precisamos. Tá bom? Muito obrigada ao programa, a você, Jéssica, à própria universidade por esse espaço. Muito obrigada. Conversamos com Verônica Prudente. Agradecemos também a sua audiência e até a nossa próxima edição. Tchau!